Mobilidade através dos aplicativos, o famoso aplicativo de celular. Não é isso, Paulo? É isso, Moacir. Ele foi apontado, né, esse serviço de transporte por aplicativo foi apontado e é apontado como uma solução de mobilidade urbana, utilizado no mundo inteiro, e chegou aqui em Foz do Iguaçu em meados de 2018 com a multinacional Uber. Ela não está sozinha, mas já são outras operadoras, pelo menos 6, e a estimativa de que mais 3 se instalem na cidade e passem a operar também. São 1.500 motoristas e olha só esse dado. De acordo com a AMAF, que é a Associação de Motoristas de Transporte Remunerado Privado Individual de Foz do Iguaçu, que representa aí os profissionais que atuam nessa área, são cerca de 30 mil corridas feitas na cidade por dia, através desse serviço. Então é um número bastante expressivo, mexe com a cidade, não só com os profissionais que estão diretamente ligados a isso, mas sim com toda a população da cidade, né? E esse transporte por aplicativo foi recebido com críticas e ressalvas por outros segmentos do transporte que atuam no município. E então, há um ano, em julho de 2018, o prefeito Chico Brasileiro sancionou a lei número 4641, que trata dessa atividade, entre outras regulamentações. É uma legislação que foi de autoria do Executivo, ou seja, do prefeito municipal, e foi aprovada pela Câmara de Vereadores com algumas pequenas modificações. Aí. Mas uma delas muito importante que afeta aí diretamente a vida desses profissionais até hoje. Os motoristas por aplicativo não ficaram satisfeitos com o conteúdo dessa lei e, claro, iniciaram uma série de ações na justiça para questioná-la. E isso perdura até hoje e há desdobramentos, inclusive, na instância federal em relação a essas demandas. Quem vai falar sobre tudo isso e mais um pouco é o presidente da AMAF, a associação que representa os motoristas de transporte por aplicativo, o Jerônimo Centurion, e o advogado da AMAF, Hernan Aguilera, que tem conduzido aí todas essas demandas jurídicas em nome dos motoristas e também da instituição. Bom dia, Jerônimo. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aí ao clube. Muito obrigado. Bom, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom dia, Moacir. Bom dia, Paulo. Bom dia, Renato. E bom dia a todos os ouvintes. Hernan, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia, Renato. Sempre bom estar aqui com a Rádio Clube, explicando essas demandas aí que surgem diariamente. Legal. Jerônimo, vamos começar. A lei está fazendo um ano, né? Sim. Ela foi aí publicada no Diário Oficial no dia 27 de julho, ou seja, hoje a gente tem esse aniversário da lei, vamos dizer assim. Você como profissional e como representante da categoria, que balanço que você faz? O que deu certo e o que deu errado dessa legislação aí nessa experiência de um ano? Então, na verdade, tudo que foi esperado desde o começo, desde antes mesmo da AMAF, desde antes mesmo da lei, uma coisa que inclusive já conversei várias vezes com a Renata, isso desde o começo, é que se a lei fosse publicada do jeito que ela está altamente inconstitucional e nós iríamos conseguir correr atrás dos nossos direitos e garantir os nossos direitos. E o que foi cantado à pedra é tudo que aconteceu. Então, assim, claro que numa primeira instância não conseguimos todas as coisas que nós entendemos como impedimentos, mas agora, nessa última semana, a gente conseguiu uma vitória extremamente expressiva, tendo uma modificação de um dos itens mais controversos, assim, digamos assim, o que mais gera polêmica dentro dos motoristas quando vem na parte da taxação municipal, como é feito isso, e como é administrado, como é feito. Então, hoje nós estamos muito felizes assim com o resultado e por nós termos sido respaldados pelo direito e pelo entendimento. Vamos falar logo mais sobre essa demanda jurídica aí que foi favorável a um motorista da categoria, mas eu insistiria com você assim, em relação aí à legislação. Uhum. Vocês pedem hoje a revisão dessa legislação municipal aprovada e tem como modelo a cidade de Curitiba, né? A legislação de Curitiba. Inclusive vocês têm articulações aí no estado e tentam que essa lei de Curitiba passe a vigorar em todo o Paraná, né? Eu peço para você, em que pé que está essa negociação com o poder público? Há um entendimento para que essa revisão seja feita, ou seja iniciado esse processo de revisão? E que vantagens a lei de Curitiba traz que a de Foz não oferece? Então, na verdade, como a gente sempre vem batendo na mesma tecla, a maior dificuldade dessa lei que a gente tem hoje é que ela não regulamenta o aplicativo, ela regulamenta o motorista. E Foz do Iguaçu é a única cidade do Brasil que fez isso.
em todos os outros lugares você responsabiliza criminalmente e civilmente o aplicativo para todas as coisas que podem vir a acontecer dentro desse ambiente. E o que acontece com qual que é a diferença da lei de Foz e a lei de Curitiba? A lei de Foz, ela é altamente e muito facilmente de ser burlada ou de não ser aplicada. Por quê? Porque por causa das inconstitucionalidades. O que acontece? Tendo uma visão um pouco mais macro da situação entre os motoristas. É muito complicado a gente conseguir uma mobilização para fazer alguma ação em conjunto para a classe, porque é uma classe de autônomos e quando você chega num ponto que é uma quantidade muito grande de pessoas que são autônomas trabalhando por um mesmo mercado e quando você tem uma baixa, né, de demanda, aí um querendo a cabeça do outro. Então o que acontece? Isso pode vir a acontecer de várias maneiras, mas o que acontece na prática? Nós da associação, a gente sempre tem que explicar o que acontece quando a gente tem uma vitória judicial. A vitória judicial ela é para os impetrantes das ações e não uma coisa coletiva para todos. O que acontece é que a primeira pessoa que consegue uma liberação uma reivindicação legal em cima dessa lei, ela abre um precedente. E esse é a melhor coisa. É como se você estivesse entrando numa selva e tivesse uma selva fechada. A primeira pessoa que entra, ela vai derrubando e vai abrindo o caminho. O que acontece? As outras pessoas vão ter esse mesmo caminho para poder passar. Então é mais ou menos isso que acontece. E qual que é a diferença entre a lei de Foz e a lei de Curitiba? A lei de Curitiba ela é impossível de ser sonegada. Todas as pessoas são regulamentadas desde que estejam trabalhando pelo aplicativo e o aplicativo ele aprove o perfil dessas pessoas. Então, é impossível de você não pagar imposto. É impossível de um motorista, não importa de onde ele esteja do Brasil, se o aplicativo deixa ele online para ele poder fazer as corridas aqui, todas as corridas que iniciam dentro do limite político da cidade, o limite geográfico e político, já vai ser taxado. Então, se é uma viagem que saia daqui para São Paulo, por exemplo, é difícil de acontecer, mas se acontecer, todo o que for arrecadado de imposto sobre a viagem virá para Foz do Iguaçu. Então, o que acontece? Fazendo dessa maneira, a gente consegue fazer com que essa forma de taxação seja facilmente aplicada em cima do aplicativo, e o aplicativo já tem isso como uma premissa, porque já acontece nas grandes metrópoles, de ser taxado dessa maneira. Então, se o município ele faz a lei regulamentando desta maneira, o aplicativo ele não vai ter objeção, porque ele já tem essa prática. Então, é isso que acontece. Em Curitiba, por exemplo, eu nunca tive que ir na URBS para falar assim, URBS, sou motorista de aplicativo, o que eu preciso fazer? Não, os aplicativos mesmo já explicam o que a gente tem que fazer, que é muito simples. Hoje, para eu começar a trabalhar em qualquer outra cidade, mas vamos falar mais de Curitiba e Maringá, que são os maiores do Paraná, que são as maiores demandas. Para mim começar a trabalhar lá, a única coisa que realmente, que eu, como motorista de aplicativo, nos mais antigos aqui, o que eu acho certo? Eu acho que é certo, sim, você pedir uma identificação visual temporária do veículo enquanto ele estiver trabalhando, porque no trânsito isso faz muita diferença, até mesmo para o usuário, para ele localizar, porque assim, imagine que a gente está numa saída de um jogo de futebol. Sim. São umas 30 mil pessoas saindo, um monte de carros passando, e daí eu chamo um aplicativo, me aparece lá, Logan, ou me aparece um Prisma, mas ele fala a cor e tudo, mas daí eu olho na rua, tem 40 carros iguais. Sim. Então, essa é a diferença da identificação, porque a placa ela funciona de uma maneira, a cor do veículo funciona de uma maneira, a marca, o modelo, tudo mais, mas essa identificação de quem é motorista de aplicativo ou não, ou de qual aplicativo isso faz a diferença na prática. Então é por isso que a gente sempre defendeu esse tipo de atitude. Ô Jerônimo, e até mesmo pro próprio passageiro, às vezes a pessoa não sabe que tipo de carro que é um Logan, que é isso e aquilo, né? Exatamente. Os aficionados por carro aí costumam identificar bem, mas, né, a identificação já facilitaria bastante aí. Com certeza. Né, nesse fluxo de transporte. Agora eu quero perguntar pro Hernan. Hernan, há poucos dias, um motorista teve uma liminar da justiça favorável a vários questionamentos que são feitos pela categoria. Qual que é a extensão dessa decisão judicial? Isso. Bom, a decisão em questão, ela atinge somente aquela pessoa que buscou o direito por intermédio, a gente chama de impetrante, né, de um mandado de segurança. Esse impetrante, ele entra com a sua ação, com a sua demanda, por intermédio da AMAF. Ele conhece a AMAF, se associa, e a AMAF, ela presta uma série de serviços aos seus associados, dentre eles assessoria jurídica, e o nosso escritório, ele é responsável por prestar essa assessoria.
A decisão em si, ela é muito icônica, ela é muito... É uma decisão de paradigma, a gente chama, porque o que acontece? O magistrado em questão, ele interpretou que uma medida provisória que entrou em abril de 2019, chamada, também denominada de Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, tinha efeitos no caso em questão, muito embora a legislação seja, enfim, anterior a esse marco legal. E isso foi paradigmático para que o magistrado, inclusive, revisse o entendimento anteriormente exarado em outros casos, análogos a esse, e declarasse, não declarasse a lei inconstitucional, mas garantisse os direitos e garantias que nós entendíamos violados, entendendo que distintos dispositivos do diploma legal em questão são inconstitucionais. E não só por esse entendimento que eu acabo de explicar, ela é icônica, mas também por um fato. Essa é a primeira decisão que declara, né, como inconstitucional, né, dizendo de novo que não o magistrado não declara a lei inconstitucional, mas ele garante os direitos da pessoa declarando inconstitucional certos dispositivos. Ele declara inconstitucional o dispositivo acerca do pagamento de 3 UFIs, né, 3 unidades fiscais de Foz do Iguaçu, e também, ou seja, cai a vistoria. O motorista de aplicativo, em tese, este caso aqui, não precisa mais fazer vistoria, que era algo que a categoria batia muito em cima. E o segundo fato é que ele também não precisa mais o curso. Então, pragmaticamente, a gente tira o que nós chamávamos de desestímulo da legislação municipal. Isso é o juridiquês do caso. Sim. Com relação a, enfim, essa operação inteira de legislação, poder público, categorias de outros setores de categorias de mobilidade urbana, eu como cidadão me sinto muito triste de que o poder público tenha a possibilidade de fazer uma legislação, de regulamentar o mercado de mobilidade urbana por intermédio de plataformas virtuais da maneira correta, e o poder público insiste em fazê-lo de maneira equivocada. Mas parece que o governo municipal intenta mostrar para certos órgãos de classe: estou legislando firme. Para o nosso conselho de classe, estamos tentando mudar, porque conversas tivemos inúmeras com distintos representantes políticos, agentes políticos de todos o grau federal, estadual, municipal. E o agente fiscalizado se sente fiscalizado por demasia. Quem exige fiscalização se sente que não há fiscalização. E a gente fica aí nesse meio termo. Agora, o que ninguém consegue ver é que as pessoas que vão no escritório, às vezes chegam chorando, porque tem o veículo apreendido. Às vezes chegam chorando. Diz: cara, eu não sou ladrão. Doutor, como é que eu faço para trabalhar? Eu tenho que me esconder da fiscalização. Eu tô fazendo da maneira correta. Eu digo: não, existe um caminho para isso, etc e tal. Mas, ou seja, o que o poder público tem que ser sensível é a demanda social de mobilidade urbana, que nós, vamos ser francos aqui, eu acredito que nenhum centro, salvo raríssimas exceções do Brasil, são exemplos de mobilidade urbana no nosso país, por uma questão de ausência de recursos humanos, financeiros, insumos que o nicho precisa. E o poder público tinha que ser sensível a essa demanda e dizer: espera, tem pessoas que querem trabalhar, tem pessoas que querem usar do serviço, vamos aplicar uma legislação minimamente constitucional, sabe? Mas não, a gente continua entrando com liminares na justiça. A justiça tem, até o presente momento, concedido distintas, negadas algumas, estão em instância de recursos outras, enfim, mas a batalha continua. E isso é sensível, por exemplo, o que vocês diziam de um dos temas, questão turística, né? Questão social, enfim. Então, assim, faz o aniversário, como o Paulo lembrou, mas faz o aniversário considerando que o principal atingido, que é o órgão de classe da AMAF, se posiciona contrariamente a essa legislação 4641, né? Orna, e também a questão, assim, como você bem disse, né, não atinge apenas os motoristas de aplicativo, né, mas toda uma sociedade que tenha que ter a liberdade de escolher por quais meios resolve se locomover. Então, assim, e tenho certeza que vários ouvintes, por diversas vezes, já foram salvos aí por motoristas de aplicativos que precisavam, numa urgência ou outra, ir para um lugar ou outro da cidade,
sem ter essa tarifa que acaba sendo mais alta, né? Tradicionalmente mais alta, que é dos táxis, enfim. E precisa para ir para um trabalho, para uma reunião, um negócio urgente, e ali não tem condição de pagar R$50, R$70 numa corrida, né? Num transporte. Aí você vai lá, pega um aplicativo, realmente tem um valor mais acessível e condizente com a realidade aí, tanto salarial, né, quanto da nossa classe aí. Agora, o que eu quero saber também, Hernan, que eu quero perguntar pra ti é o seguinte: essa decisão, ela não derruba os artigos de lei que você mencionou? E os motoristas de transporte, eles sempre vão ter que continuar acionando o judiciário? Sim, lamentavelmente, enquanto não haja uma alteração na Lei 4.641 de 2018, que hoje, esse mês, pelo menos faz um ano, os motoristas de aplicativo que entendam que o seu direito, sua garantia, principalmente ao ofício, trabalho e profissão, está sendo de alguma forma violado, direta ou indiretamente, ela tem que perquirir responsabilidade no Poder Judiciário. E a melhor forma, aqui sugerindo, de fazer isso é buscar a MAF, porque os custos são extremamente reduzidos, né? O mandato de segurança é altíssimo e com a MAF subsidia a parte de honorários advocatícios. Inclusive a MAF, ela garante um colete jurídico, que a gente chama, qualquer acidente de carro, problema com seguradora, algo que envolva o ofício do associado, ele tem sempre um corpo jurídico à sua disposição, né? Sabe que toda vez que eu pego vou ter esse transporte por algum motorista de aplicativo, eu sempre gosto de perguntar, né, de trocar uma ideia com o motorista, como é que tá, qual que é a situação e tudo mais. E N vezes a gente ouve o relato do seguinte, que realmente é um serviço temporário, muitas vezes a pessoa acabou de perder o emprego, acaba usando aquilo ali como uma fonte de renda para alimentar a família, para sustentar ali. Então, assim, a gente vê vários perfis, né, desde do motorista que tem aquilo ali, que quer continuar como principal atividade, mas também os que estão ali por uma questão de necessidade, né, Paulinho? Isso. Inclusive, para a gente se encaminhar aí para o fechamento da nossa conversa, aí, o assunto rende, né, o tempo passa rapidinho. O Jerônimo, a MAF tem uma conta de que são 30 mil corridas por dia, né? Um número bem expressivo se a gente considerar que o número oficial de passageiros no transporte coletivo urbano é de 40 mil, né? E a gente está pensando 30 mil corridas, né? Às vezes com mais de um passageiro. Então, praticamente, se esse número estiver correto, esse meio de transporte está se equiparando ao transporte coletivo urbano de Foz do Iguaçu. Como que vocês chegaram a esse número e a que você atribui essa grande procura da população por esse serviço? Então, na verdade, como nós tivemos lidando desde o começo com mitos, coisas que foram divulgadas por órgãos contrários a nós desde o começo, a gente sempre tentou trabalhar em cima de informar os desinformados. Então, o que acontece? Escutamos muitas coisas, como por exemplo, o motorista de aplicativo não é daqui, o motorista de aplicativo só trabalha com carro alugado, o motorista de aplicativo... Então, são várias coisas. Então, o que a gente fez? Pegamos todas essas dúvidas, essas coisas obscuras que estavam dentro do poder público em geral, em todas as reuniões que a gente foi, praticamente, literalmente, todas a gente escutou alguma coisa, esses mitos até hoje, a gente escuta uma coisa ou outra. Então o que aconteceu? Isso gerou a necessidade de a gente criar um documento, criar um estudo em cima dos motoristas para entender o que é e o que não é. Porque o que acontece? Nós que trabalhamos com isso, nós sabemos a realidade. Se um vereador da cidade, a pessoa que legisla, se ele pegar e trabalhar por uma semana como motorista de aplicativo, com certeza o entendimento dele na hora de decidir de uma lei e do jeito que é feito, não seria como foi. Então a posição seria diferente. Então o que acontece? Dentro dessa realidade de dificuldades e tudo, acontece que nós temos que fazer esses documentos, fazer esses levantamentos para daí chegar num ponto. Então o que acontece? Hoje na prática, nós que estamos trabalhando na rua, nós conversamos com todos os tipos de motoristas, que nem a Renata estava falando, nós temos todos os tipos de realidade. Então o que acontece? Muitos motoristas, quando veem que nós pela associação a gente consegue uma ação contra a lei,
a pessoa nem vai nem procurar informação. Ela toma uma meia informação como verdade e acaba espalhando isso. Então, isso vai... E dentro da cidade, nós sabemos que temos vários grupos particulares de apoio, digamos assim, entre os motoristas. Claro, nós temos os principais, os maiores, mas tem vários adjacentes a isso. Então, o que acontece? As pessoas que se preocupam em se organizar, em entrar na máfia, em procurar se regulamentar, essas pessoas são pessoas que trabalham exclusivamente com isso e que não podem correr o risco de acabar sendo multado, ser autuado, ou numa situação pior ainda, de acabar tendo a suspensão da habilitação ou alguma coisa mais grave. Então, assim, o que acontece? A gente foi fazendo umas pesquisas e vendo na prática, a gente viu que as pessoas que necessitam, elas vão buscar se regulamentar. Então, o que acontece? No estudo, a gente identificou também que 49% dos motoristas trabalham como segunda fonte de renda. Então, o que está acontecendo? Como que a gente consegue estipular isso? Levando todas essas realidades e colocando tudo no ponta do papel, a gente consegue ver que se o Fostrans está hoje com aproximadamente 700 registros e levando em consideração essas outras realidades de que só está se regulamentando quem só trabalha com isso e não pode correr o risco de perder, então a gente consegue ver que o valor de estimativo de pessoas trabalhando é de o dobro dos 700 ou mais. Porque assim, existe a pessoa que trabalha só com isso, existe a pessoa que trabalha só nos dias de semana e existe a pessoa que só trabalha esporadicamente, realmente, por exemplo, 2 dias no mês. Ele pega assim, não, hoje eu vou fazer o dinheiro do combustível. E daí ele pega e trabalha 10 horas em um dia no mês inteiro. Então, assim, pra gente conseguir chegar numa realidade, até mesmo de como taxar essa pessoa, quando a gente coloca na questão da taxação por quilômetro, a gente consegue fazer um proporcional que abrange a todos, tanto a pessoa que trabalha em como a pessoa que trabalha só com isso. Então, todos arrecadam. E na questão de como que a gente chega no número das corridas finais. No estudo também a gente conseguiu identificar que, por exemplo, 40% dos motoristas fazem entre 13 a 20 viagens no dia e 30% fazem mais de 21 viagens no dia. Então, na verdade, o valor de 30 mil viagens, ele ainda é uma previsão baixa do que a gente realmente especula. Então, a probabilidade é que nós conseguimos atender em torno de 80 mil pessoas dia. Então, isso... sem contar as altas temporadas e dependendo de qual aplicativo que a gente está trabalhando, a gente tem uma maior procura por um setor mais turístico ou por um setor mais da cidade. Até porque o turista já vem com essa mentalidade de fora também. Temos aqui o nosso ouvinte, né, o Luiz Marcelo Mafra, que diz o seguinte: esta decisão pôs as coisas em seus devidos lugares. Serviço de transporte por aplicativo não se confunde com de táxi, assim funciona em todo mundo. Foz do Iguaçu pretendeu a reinvenção da roda, só os nécios imaginavam que daria certo. Esse foi o nosso ouvinte, então, Luiz Marcelo Mafra. Eu acho que vamos passar também o direito a resposta, né, sobre esse comentário. Exatamente. E porque aparentemente não, é contrária à opinião dos nossos entrevistados aqui. Mas antes até gostaria de fazer um complemento sobre a declaração do Jerônimo agora há pouco, que além de todas essas questões de regularização e tudo mais, antes do motorista de aplicativo poder exercer a prática, ele também tem que tirar o EAR, né? Sim, esse é o primeiro. Que é uma exigência aí dos aplicativos que ele tire, como é o nome? Exercício de atividade remunerada. Exercício de atividade remunerada, ou seja, então a CNH dele já está autorizado, ele só vai poder trabalhar com essa EAR. Eu queria passar para o Hernan responder, né, com relação ao ponto de vista do nosso ouvinte. Sim. Luiz Marcelo Mafra, qual a identidade dele? Porque tem vários Luiz Marcelo Mafra, tem um que é promotor de justiça, não sei se foi... Aqui não identifica se é ou não, né? Só é o nosso ouvinte Luiz Marcelo Mafra aí que está participando. Queria mandar um abraço pro doutor, então obrigado pelo comentário, é um comentário muito construtivo e, enfim, companheiro de rota, de pessoa extremamente conhecedora do assunto. De forma, assim, só para consignar que o comentário tem... ele coaduna com as nossas ideias, né? Dentro do que nós pensamos e estamos trabalhando para alterar a legislação. E, de fato, a decisão é icônica, é um paradigma. A gente fica muito feliz que a Justiça iguaçuense tenha garantido essa vitória para os motoristas de aplicativo. E não entendemos que a vitória é somente para os motoristas de aplicativo. Entendemos que a vitória é para
a liberdade econômica, a vitória é para a sociedade que quer enfim, alterar os paradigmas de mobilidade urbana de forma mais democrática e com um serviço de maior qualidade. Então, essa decisão, ela garante a decisão dos iguaçuenses, não só de uma pessoa, e é um paradigma para um futuro melhor. Então, assim, só cumprimentar o Dr. Marcelo Mafra e agradecer o comentário. Exato. Legal. Hernan, obrigado aí pela presença. Obrigado, Pablo. Sempre um prazer estar aqui. Legal. Jerônimo, obrigado por vir mais uma vez e prestar esses esclarecimentos. Muito obrigado. E sempre que for necessário, pode chamar, que é um prazer estar aqui. Tá aí, Moacir, um ano de comemoração sem muitos motivos para se comemorar, pelo menos da parte aí dos motoristas de transporte por aplicativo. Marco Zero, onde tudo começa.